Irmãos, eu saúdo a todos com a paz e a graça de nosso Mestre e Salvador. Com imenso prazer, eu peço que as famílias, os irmãos, os sinceros, possam estar compartilhando o vídeo, para que assim essas verdades cheguem a cada lar, a cada ser humano, para que a palavra que é Espírito tenha acesso aos lares, tenha acesso às pessoas que talvez muitas vezes não tenha essa acessibilidade por meio de WhatsApp, de Facebook, mas que as pessoas realmente possam contemplar as Escrituras como base e regra de fé. O objetivo desse canal nunca foi criar facções, conforme ali Gálatas capítulo 5. Grupos, facções são grupos, fazem parte dos frutos da carne. Cada um defende o seu partido. E o objetivo aqui dos remanescentes, resto, é trazer as verdades que parou em um ponto. Nós devemos acreditar nas Escrituras Sagradas como base e regra de fé. O Rabino Shaul Paulo, em 1 Coríntios, você pode estar conferindo, capítulo 4, verso 6, ele diz que devemos nunca ir além daquilo que está escrito. As Escrituras, irmãos, de hipótese nenhuma, ela pode ter interpretação própria. Jamais, em hipótese nenhuma. Sempre a gente tem que colocar as Escrituras como sendo ela própria a responder aquilo que está escrito. Por isso que tem um princípio muito forte ali em Isaías 28:10. Ele diz que um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto. Então devemos pegar várias passagens, porque as Escrituras hoje, a título de informação, elas não estão na ordem cronológica dos acontecimentos. Muitas vezes você vai pegar algo cá na frente. Eu vou dar um exemplo. Segundo as Crônicas 7, 14, 7 ali toda, sobre a questão de Salomão, Haveria um compromisso do Eterno para com ele e ele quebrou esse compromisso. Esse acontecimento, amigos, teria que estar mais para frente o que aconteceu, mas a gente tem que voltar para 1 Reis, capítulo 11, para responder o que foi que o Eterno permitiu ali para Salomão, onde Jeroboão leva as 10 tribos, foi permitido por Deus. Esse é um exemplo. Então a gente tem que ler um pouco aqui, é uma agulha no palheiro. Não é que as Escrituras estejam adulteradas, ela está em alguns pontos traduzidas para enganar aqueles que são inconstantes ali nas Escrituras. Então a gente tem que, é um quebra-cabeça, é uma agulha no palheiro realmente. Mas por isso que devemos examinar as Escrituras, porque nela contém a vida eterna. Então eu gostaria de trazer aqui mais uma palavra. Por isso que a gente traz a essência do Evangelho, porque a gente vê as Escrituras todas têm que ser interpretadas espiritualmente, porque ele diz que a letra certamente vai matar. Hoje vamos para o livro de Bereshit, Gênesis 26, onde eu vou fazer uma espécie de narrativa por causa do nosso tempo. Isaac e Abimeleque. Todos sabem que Isaac é o filho de Abraão, o filho ali da promessa. Então ele foi ali para a terra de Abimeleque, o rei dos filisteus, numa terra chamada Gerar. Então ali ele pediu abrigo. Eu espero que os irmãos confiram em casa. Pediu abrigo e foi-lhe concedido. Então Isaac chegou ali numa faixa de terra, começou a plantar. Nunca a gente tem que, não é porque ele tinha uma promessa do Eterno que foi dada ao seu pai, que ele se acomodou. Lembre-se que a gente tem que estar sempre buscando, ok? Sempre buscando. Ele ali plantou naquela terra, começou a prosperar, e um dia o rei Abimeleque viu, eles sentiram tanto ciúme dele ali, os filisteus, porque era um inimigo dos judeus, então resolveram expulsar ele da terra. Ele mais para frente, ele começa ali a cavar poços, porque o pai dele, Abraão, cavou ali N poços.
Então, toda vez que ele descavava um poço, porque eles entulharam ali com terra, e toda vez que ele cavava um poço, eles reivindicavam aquele poço sendo deles. Então, houve ali 3 poços. Eu posso até, trazer alguns deles aqui, mas o tempo não convém. Então, o que eu quero trazer aqui é um despertamento. Esse despertamento é espiritual. 3 poços. Então, no original, o primeiro poço significava a contenda. Toda vez que a gente começa a desencavar as verdades, vou fazer uma midrash aqui com João e Yohanan, capítulo 9. O poço significa as escrituras para a gente. Então, ela está entulhada nos dias de hoje. Jogaram muito entulho durante os séculos. Muitas heresias, conforme 2 Pedro capítulo 2. Então nós estamos hoje tirando esses entulhos para que as pessoas não enxerguem as escrituras com os óculos de outras pessoas. Sempre aceite as escrituras. Sempre a gente traz aqui Israel não como defensores, de uma religião, porque até mesmo o Eterno não trouxe religião para lugar nenhum, ele trouxe o povo. Então, Israel tem o lugar dela porque foi uma promessa. Então, quando a gente exclui Israel, a gente exclui o Criador, exclui a sua eleição natural, não é? Então, a gente sempre tem restaurado essas verdades para que as pessoas não fiquem no engano ao qual a mãe das prostitutas colocou. Todas as religiões estão cegas, porque todos, Apocalipse 18, verso 1, beberam do vinho da grande prostituta. Então, a gente vê o primeiro, segundo e terceiro poço. O primeiro poço é a contenda. Quando a gente começa ali a escavar verdades, há uma contenda, uma perseguição, contra as pessoas que começam a escavar as escrituras sagradas e descobrir as verdades. Segundo, é a calúnia. Quando a gente começa agora, as pessoas começam a dar falso testemunho, começam a falar coisas contra a gente, dizendo heresia. Esse povo aí que está saindo, das instituições religiosas, eles estão ali trazendo heresias. Não, amigos, estamos trazendo a palavra. É aquilo que as pessoas não querem ouvir, porque é mais cômodo sentar em um banco, ouvir aquilo que o homem tem para dar. Lembre-se de João capítulo 9. Aquele cego, ele foi direto ao poço, voltou enxergando. Somos nós, como vamos direto para as escrituras sagradas, e aí a gente começa a descobrir as verdades, a gente volta a enxergar, é criticado, é perseguido, Então, por isso que eu resolvi trazer essa mensagem. E o terceiro poço é a prosperidade. É ali quando aquelas pessoas que hoje nos perseguem um dia, ela vai entender que o Eterno está conosco, que o Eterno é que tem nos guiado e dizendo qual lugar a gente deve parar. Então você vê que o rei Abimeleque, quando viu que não conseguia destruir, ele foi lá procurar. E aí lembrou do tempo que ele abriu as portas ali da Filístia para Isaac. Isaac aceitou, que tinha um coração voltado ao Criador, também bem instruído pelo seu pai Abraão. Então o que acontece nos dias de hoje? Há muita perseguição, muita contenda quando a gente começa a pregar o Evangelho. Tem pessoas que chegam nas redes sociais aí, pegam textos da palavra para ofender, para intimidar pessoas, para deixar com que as pessoas se acovardem, me perdão pela palavra, a não querer estudar e examinar as escrituras. Aceitem todas, não pegue um conjunto de dogmas e compreensão humana, aceite ela. Se está escrito, aceite, contextualize. As escrituras, viu, amigo, não tem nada abolido, inclusive a lei. O que foi cumprido pelo Mashiach foi a lei cerimonial. Nós não precisamos matar nenhum tipo de animal, mas ele cumpriu, ele não aboliu. Ele diz em Mateus 5,17 que de hipótese nenhuma devemos tirar nenhum i nem um tio, até que tudo se cumpra.
Então, amigos, em Atos 20, verso 29, o próprio ali os discípulos, eles falam que após a partida deles, lobos entrariam no meio de nós e não pouparia nenhum rebanho. Então, que a gente possa sentir o desejo de sempre examinar as Escrituras, buscar a verdade na sua intensidade maior. Que a paz e a graça esteja com todos os sinceros e que, mais uma vez, compartilhe esse vídeo para que a verdade chegue às pessoas e elas sintam o desejo de buscar as Escrituras, não aquilo que os homens têm dado para beber durante séculos.